História da Igreja. Aula 5. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Creio que a Igreja, como universal Assembleia dos Salvos, existe com a finalidade de casa de oração e adoração, lugar de libertação e salvação, ambiente de assistência e instrução espiritual e local de direção e comunhão. A Igreja dispersa. Em Roma, não demorou a que o cristianismo logo se conflitasse com o Estado, devido ao paganismo reinante por todo o império. E dentro desse ambiente inóspito, a nova fé teve de determinar seu relacionamento com a cultura que a cercava e também com as instituições políticas e sociais que eram a expressão e o apoio dessa cultura. Esses conflitos com o Estado produziram mártires e os primeiros apologistas da fé cristã, homens que selaram o seu testemunho com o próprio sangue, enquanto os primeiros apologistas esforçavam-se para defender a fé cristã contra acusações que lhe eram feitas. A primeira perseguição imperial. Nero foi o primeiro dos imperadores romanos a impor dura perseguição aos cristãos, pois até esse ponto o governo romano via os cristãos como uma ramificação da religião judaica, que não oferecia qualquer ameaça à vida da sociedade romana. Porém, a partir de Nero, as coisas mudaram radicalmente. Vale lembrar que foi durante o seu governo que Pedro e Paulo foram martirizados. Com a morte do imperador Cláudio, em 54 d.C., Nero assume o governo com apenas 17 anos de idade, tendo como tutor o filósofo Sêneca. Inicia uma série de obras de pouca importância e notoriedade. Na verdade, nunca foi um bom governante e ainda nos primeiros anos, à frente do império, tornou-se odiado pelo povo. Estava, bem da verdade, mais preocupado em satisfazer seu afã de grandeza e luxúria do que governar a favor da sociedade romana. Sobre ele, era cruel e de estilo exótico, tendo sido o responsável pelo incêndio que destruiu a cidade de Roma. As pessoas e membros do próprio Senado o acusava de insano. Por isso, passou a figurar entre os cruéis e jactanciosos imperadores romanos. A perseguição. A primeira perseguição à Igreja por parte do Império Romano aconteceu por volta do ano 64 d.C., quando esses foram responsabilizados pelo incêndio que havia destruído a cidade de Roma.
Esse incêndio iniciou-se em julho de 64 d.C., cujas chamas arderam durante 6 dias, consumindo 10 dos 14 bairros da cidade. Roma ficara arrasada. Quase não restam dúvidas que foi o próprio Nero que provocou o incêndio. Enquanto o fogo ardia, ele passou a maior parte do tempo no alto da torre de Micenas, vestido de maneira exótica, tangendo sua lira e cantando. Durante esse tempo, correu a notícia que ele havia provocado o incêndio como motivo de inspiração e também porque desejava reconstruir Roma como um monumento à sua pessoa. 2 dos 4 bairros que restaram eram os locais de maior concentração de cristãos. Por isso, Nero acreditou ser mais fácil culpá-los e assim autorizou a prisão e morte de centenas deles. Embora esse tempo marque o início da perseguição ao cristianismo por parte do Império Romano, não deve ser confundido com o período da Igreja perseguida, pois as perseguições iniciadas por Nero não foram tão fielmente seguidas, pois a própria guarda pretoriana desconfiava-se de Nero, enquanto o povo o tinha por louco. Nero suicidou-se em 9 de junho do ano 68 d.C., logo após ter sido deposto por Sérvio Galba, o governador da Espanha. Assim, inicia-se um tempo de refrigério para os cristãos que se estende até a maior parte do governo de Domiciano. Perseguição imperial por Domiciano. Tito Flávio Domiciano era filho de Vespasiano e sucedera a seu irmão Tito no governo de Roma, no ano 81 d.C. Sob o governo de Domiciano, Roma experimentou um tempo de certa prosperidade, muito embora alguns historiadores afirmem que executou um mau governo. No entanto, é preciso lembrar que seu talento administrativo levou Roma a se recompor de algumas das dificuldades enfrentadas nos governos passados, especialmente das provocadas pelos incêndios sofridos nos anos 64 e 80 d.C. No entanto, sua fama de mau governante se deve de modo especial ao seu difícil temperamento e desejo de controlar o Senado. Domiciano foi deveras hostil com artistas, filósofos, matemáticos e, especialmente, os cristãos, os quais impôs terrível perseguição devido às recusas desses de participarem ou aprovarem o culto ao imperador. No entanto, essas perseguições ficaram limitadas a Roma e à Ásia Menor. Foi sob o governo de Domiciano que o apóstolo João foi exilado em Pátmos. Devido à sua política e mau temperamento, terminou cercado de inimigos, o que culminou em seu assassinato em setembro de 96, perpetrado por membros da sua própria família. Morte do apóstolo João, por volta de 100 d.C.
Não se sabe ao certo quanto tempo João esteve exilado em Pátmos. Porém, é certo que logo após a morte do imperador Domiciano, em 96 d.C., João foi liberto do seu exílio e foi para Éfeso, onde lá terminou seus dias. Uma antiga tradição, preservada por Irineu, Eusébio e Jerônimo, relata que o apóstolo João foi para o exílio no ano 95 d.C., por ocasião da segunda grande perseguição impetrada por Domiciano, cerca de 3 anos após o apóstolo ter sido condenado em Roma, no ano 92 d.C. Dessa forma, entendemos que seu exílio durou cerca de 1 ano. Segundo a tradição de Jerônimo, que repete a história de que João permaneceu em Éfeso até a idade extremamente avançada, e registra que quando João tinha de ser carregado para as reuniões cristãs, ele costumava repetir por muitas vezes: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." O fim do primeiro período. O período da Igreja primitiva encerra-se no início do governo de Trajano, sob um tempo de paz e crescimento para a Igreja, pois seu perseguidor Domiciano estava morto, e até o próprio Senado romano ordenou que se apagasse o seu nome de todas as inscrições e monumentos erigidos em sua homenagem. E assim, a Igreja em paz pôde continuar seu desenvolvimento e crescimento por todas as partes, inclusive pelo Império Romano. Esse tempo é marcado pela morte do último dos apóstolos que estiveram com Cristo nos dias de sua carne, João, o qual faleceu na cidade de Éfeso por volta do ano 100 d.C.